muita gente no mundo que são benfiquistas, mas eu sou mesmo benfiquista. Ser benfiquista é uma crença. É uma religião muito grande. Adesão a um culto. É coragem, que é liberdade, que é crer, que é vontade, que é o caráter das pessoas. A alma de quem é grande, maior que os maiores. É uma paixão que não tem explicação. Eu não consigo explicar o que é ser do Benfica. Eu sinto o que é ser do Benfica. É de facto uma paixão e as paixões são assim, vivem-se assim intensamente. Aqui não há nenhuma razão, é paixão, paixão, paixão. Ser Benfica. Até à morte. Eu vou estar no caixão e vou estar a gritar pelos meus jogadores quando estiver morta. Força Benfica! Não se consegue explicar uma coisa que está cá dentro. Aqui no coração. Aqui nasceu a nação benfiquista. Há 100 anos, aqui. Nasceu a nação benfiquista. Porque os portugueses, com o seu fado e com o seu tempo, naquele tempo, com a sua pobreza, tinham que inventar um elixir, uma alegria, para vencer as suas tristezas. Então criaram nessa farmácia o remédio para a alegria deste povo, que foi o Sport Lisboa e Benfica. E é uma referência, e é um farol, e é uma história, sobretudo, de solidariedade e de luta. É um clube que nasceu pobre, nasceu de órfãos da Casa Pia, sem dinheiro para bolas, para campos, para equipamentos. Foi construído com o empenho de toda a gente. É sobretudo uma frente popular. Ora, um tour no meu carro, se chegarem ao pé de mim, olha, quero ver a cidade de Lisboa e tal. Claro que é óbvio, é o Estádio da Luz, é a Catedral do Glorioso. E depois, por acréscimo, vêm os descobrimentos que é a Vasco da Gama, a Torre de Belém e o Jerónimo. Mas em primeiro lugar é o Estádio da Luz, é a Catedral, porque isso, para nós benfiquistas, é mais importante do que outra coisa qualquer. Ser benfiquista, eterna alma chama imensa, que nos conquista e leva a... Ser benfiquista ou ser sportinguista ou ser portista é qualquer coisa de irracional, é qualquer coisa que, por muitos estudos que se façam, por muita pesquisa que se faça, ninguém consegue dizer com clareza porque é que se é de um clube. Não se explica, é paixão e paixão é fora da razão, é irracional. Viva o Benfica! Eu nasci Benfica, eu já nasci nos testículos do meu pai, já era Benfica. Por isso eu não sei, pá, não sei. Não há explicação para dizer o que é ser do Benfica. Pronto, não há palavras. Sou do Benfica. Eu, e não sou só eu, há milhares deles. Não sei se é o próprio nome em si, Benfica. O ser benfiquista é uma coisa que faz parte do meu dia-a-dia, faz parte da minha vida, de uma maneira muito, muito forte, que muita gente não percebe, porque acha que eu sou um realizador de cinema, um intelectual, e está-se a dar importância a essas coisas, mas para mim é uma coisa que é vital e que faz parte do meu equilíbrio emocional. Uma paixão, um amor muito mais importante, que foram muitas pessoas na minha vida. Os meus ex-maridos nem se compara. Ser apaixonado por um clube de qual a sua grandeza, a sua cor, as suas vitórias, os títulos conquistados, as taças, tudo isso é que faz com que nós nos apaixonemos e termos a alma benfiquista. É ter a chama ardente, é ter na alma a chama ardente. Para mim, ser benfiquista é ser um bom chefe de família. Não gosto nada da designação fanático do Benfica, porque acho que é uma designação que peca por defeito. Eu sou qualquer coisa que está para além disso. É uma coisa de nascença. Já na barriga da minha mãe era benfiquista. Uma coisa que nos acompanha praticamente desde que saímos do berço, começa-se a ouvir falar no clube, começa a saber o símbolo, começa-se a gostar e, acima de tudo, depois começa-se também a saber respeitar e amar aquele clube devido também aos grandes efeitos que os seus jogadores ao longo dos anos têm feito. Sem desprimir para os outros é ser português. Ser benfiquista
eterna alma, chama imensa. No caso do Benfica, é uma questão, como muitos dizem, uma questão de pele. Por muito que tente, ninguém consegue ser mais ou menos simpatizante. Ou se é, ou não se é. E quem é, acompanha aquele clube como se acompanha um familiar, como se acompanha alguém de quem se gosta muito. É a luz que nos ilumina. O Benfica perdeu 3-2 com o Passos de Ferreira. O Roger fez uma joga do caraças nessa tarde. Até eu fiquei em brasa. Andei nos copos, fui para o Barbas, depois fui para as Enguias e depois andei por aí fora. Fui ter com um bar de um amigo meu e meti-me em sentido contrário. Quando eu chego ao fim da rua, estava lá a bofe. A polícia saiu e virou-se para mim e disse: olha, é o Máximo do Benfica, então você não que vem aqui em sentido. Eu venho traumatizado, do Benfica ter perdido. Para onde é que você vai? Vou ali para um bar. Venha cá. Eu sentei-me ao lado dele, ele veio para o volante e foi levar ao bar. Porque era do Benfica, ali, se fosse o gajo do Sport, estava feito ao bicho. Durante a guerra, os soldados portugueses punham os altifalantes onde estavam a dar os relatos para a mata e a guerra parava. Porque os moçambicanos, e particularmente os da Frelimo, aliás, o Coluna acabou por revelar que era membro da Frelimo. O Coluna, que era o capitão do Benfica e o capitão da Seleção Nacional, era membro da Frelimo. Bom, na altura não sabia, obviamente, e portanto, toda a guerra parava. E isso passou-se em Moçambique, passou-se na Guiné, passou-se provavelmente em Angola, porque os guerrilheiros, que se chamavam os terroristas, também eram benfiquistas, na maior parte deles, não é? Porque, por sua vez, eles também se identificavam com os jogadores moçambicanos que jogavam no Benfica e que jogavam depois na Seleção Nacional. Uma vez, eu ia com os meus pais de carro, a caminho do aeroporto, os meus pais eram da TAP, e eu vi o Eusébio a tentar chamar um táxi na rua e ninguém parava, era uma altura difícil de trânsito, e eu sabia que o Benfica ia estagiar à Suécia, ia fazer um estágio na Suécia, por isso o Eusébio ia para o aeroporto de certeza. Portanto, o meu primeiro trabalho foi convencer o meu pai a parar para dar boleia ao Eusébio, depois saí do carro e tive mais meia hora a convencer o Eusébio a entrar no carro de um rapazito que queria levá-lo para o aeroporto, e consegui, e levámos o Eusébio ao aeroporto. Eu fui o tempo todo calado, não consegui abrir a boca ao pé do Eusébio, fui o tempo todo a olhar embasbacado para ele, e depois, assim que tive dinheiro, comprei esse carro ao meu pai, ainda hoje tenho esse carro. E a cadeirinha da minha filha está no sítio onde o Eusébio andou. Eu lembro-me de haver um senhor invisual que costumava vir aos jogos, e ele vinha a todos os jogos, ao estádio, e ouvia o relato no estádio, mas dizia que não é a mesma coisa estar a ouvir o relato em casa e ver no estádio. Eu acho que essa é a melhor descrição, é quando um invisual vem para sentir o que é a atmosfera. Está explicado. Uma vez estávamos a jogar na Luz com o Futebol Clube do Porto e eu marquei o terceiro golo. Portanto, e os meus pais estavam a festejar o golo à frente e estavam logo nos primeiros lugares junto ao relvado, e de repente olho e vejo-os aos saltos. Eu acho que para mim foi uma emoção extraordinária, sentir aquela alegria, transmitir essa transmissão deste sentimento que nos unia. Eu acho que foi um dos momentos giríssimos da vida. Eu tinha um namorado que era do Porto. Quando eu me apercebi que ele era do Porto, deixei de namorar. Tive medo de encontrar outro do Porto, e então até hoje sou solteira, casei com o Benfica. Acho que a maior loucura foi exatamente com 45 anos, que é a idade que eu tenho, despir-me e tatuar e fazer uma camisola de Benfica no meu corpo, que nua, obviamente, da cintura para cima. Acho que é uma loucura na minha idade, não é? Quando a minha filha mais velha nasceu, eu fui inscrevê-la como sócia do Benfica antes de a registar como cidadã nacional, porque acho que é uma questão de prioridades, não é? A gente acha que era mais importante aquilo. Recordo-me sair do Estádio da Luz
com amigos muito próximos e muito queridos, num carro descapotável e juntamente com milhares de pessoas ir pelas ruas de Lisboa a buzinar até o carro ficar quase sem bateria, numa alegria total de que eu tenho saudades e que já há 11 anos não fazia. Foi ainda no Campo Grande, na festa de homenagem a um jogador de futebol que os mais velhos se lembrarão, que era o Moreira, um defesa central que veio do Montijo ou do Barreiro, já não me recordo, que foi homenageado num jogo com o Sporting do Campo Grande, na altura pelado. Eu não sou ainda muito velho, mas já falo como isso. E o que mais me impressionou era miúdo, devia ter 4, 5 anos, foi um grande bacalhau que ele recebeu embrulhado, que era quase da altura dele. A história que me ocorre de momento tem a ver com a minha filha a Inês, que tem 4 anos de idade, que é do Benfica também desde pequenina, por minha influência naturalmente, e que o ano passado, perante a euforia do Euro e com tantas bandeiras de Portugal, me pediu se poderia ser, para além do Benfica, um bocadinho de Portugal também. E eu deixei a ser, naturalmente, um bocadinho de Portugal também, embora ela continue a ser, na altura era e continua a ser hoje uma grande benfiquista. Uma vez eu recebi um telefonema de uma senhora da SAD do Benfica que me disse que tinha arranjado o meu número porque sabia que... porque precisava de fazer uma animação no almoço de Natal dos funcionários do Benfica e então tinham-lhe arranjado o meu número. E eu disse-lhe, minha senhora, eu vou já fazer essa animação de graça, faço o que quiser. E ela disse, não, mas não era isso que eu queria que sei como que trabalha com a Maria Rueff, queria que me desse o número da Maria Rueff. E depois ela percebeu pelo meu tom de voz que eu tinha ficado um bocado triste por ser o convite ser para a Rueff e não ser para mim. E então ela disse, mas o que é que você faz? Quer dizer, e eu expliquei-lhe que fazia umas macacadas e que ela não havia problema nenhum no facto dela não as conhecer, mas se houvesse alguém lá no gabinete dela que conhecesse o que a gente faz, podia ser que alguém gostasse e quisessem que nós fôssemos lá. E a senhora perguntou se alguém conhecia. E estavam lá duas ou três pessoas que conheciam o programa e foi por isso que eu fui fazer, juntamente com o Miguel Góis, fazer a animação do almoço de Natal dos funcionários do Benfica, incluindo os jogadores e tudo. E foi a partir daí o departamento de marketing do Benfica convidou-nos para fazer sketches que passam nos ecrãs gigantes do estádio em todos os jogos. E nós aceitámos imediatamente fazer aquilo de borla, o que eles quisessem. E o facto de eu poder contribuir para o Benfica da única maneira que eu consigo, não é? Eu gostava muito de ser jogador, mas não tenho jeito nenhum, por isso o facto de eu poder contribuir da única maneira que consigo já me deixa muito realizado. Acho que foi, se é que podemos chamar carreira a isto que eu tenho feito, isso foi a melhor coisa da minha carreira. Há 2 anos, Os Imortais passou em Badajoz numa cerimónia de homenagem ao Joaquim de Almeida. E eu pedi-me para estar presente e, obviamente, eu sou um grande amigo do Joaquim de Almeida e não me passaria pela cabeça não estar. Só que eles marcaram a projeção do filme exatamente para a hora, para o dia e para a hora em que havia a final da Taça de Portugal entre o Porto e o Benfica. E eu avisei-os com tempo, disse, bom, eu vou com todo o gosto, mas vocês mudam a projeção, porque eu não consigo mudar a hora da final e está excluído que eu perca o jogo. Portanto, eles disseram, tudo bem e tal, não sei o quê. À última hora não conseguiram mudar e eu disse, vocês desculpem, mas já vi o filme, eu apareço cá no final. Acabei por chegar a Badajoz, estavam as salas do cinema abertas e estava a ouvir a voz do Joaquim de Almeida a dizer, o António Pedro Vasconcelos infelizmente não pode vir, porque, como é um fanático do Benfica, ficou a ver o jogo. E no momento em que eu saio do carro, há um gol do Simão. E, bom, portanto, não vi o gol do Simão, fiquei furioso, mas ao menos tive essa compensação que o Benfica acabou por ganhar a Taça de Portugal. SLB, 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 SLB. Nos anos 50, quando eu nasci, havia um craque que chamava-se Fernando Caiado. E o meu pai tinha a mania de pôr o nome aos filhos que nasciam naquela altura, o nome do craque.
Por exemplo, se fosse hoje que você tivesse um filho, para ir pôr Figo, ia-lhe pôr Becker, ia-lhe pôr, sei lá, o Ronaldinho. E então, naquela altura, nasceu Caiado, era do Benfica o craque, e foi assim que aconteceu. Se valeu a pena eu fazer isto que faço, ou seja, o gato fedorento e essas coisas que me deram alguma notoriedade, se isso valeu a pena por alguma razão, é pelo facto de eu agora poder fazer uns sketches no Estádio da Luz para o Benfica. Os anos 60, inevitavelmente, as duas taças dos campeões europeus que o Benfica ganhou, o domínio esmagador a nível nacional que o Benfica teve, esses foram os momentos emblemáticos do Benfica, aqueles que visivelmente foram mais relevantes. O êxito do Benfica, a glória do Benfica, é o campeão europeu de 61 e 62, não é? 61 e 62 e foi as duas taças dos campeões europeus, não é? Há muito poucas coisas em Portugal em que nós tínhamos conseguido ganhar e ser bons. E o Benfica foi o melhor. E foi o melhor da Europa e o melhor do mundo, em determinadas alturas. Por alguma razão ele é o glorioso, fartava-se de ganhar mesmo. É o clube em Portugal com o maior título, com o maior número de títulos desportivos e se calhar no mundo. Não sei, mas deve andar a ombrear com os clubes que mais títulos têm no mundo. Temos Taça dos Campeões ganhas, temos um historial imenso de jogadores que representam o país. Em 8 anos e meio, quase 9 anos, fui 4 vezes campeão, ganhei 7 taças, ganhei taças ibéricas, ganhei eu não, ganhou o Benfica. Há 3 marcos que marcam. As vitórias na Taça dos Campeões Europeus. Ainda me lembro do Benfica campeão europeu, não é? Foi o Benfica estar a perder com o Real Madrid e depois estava a perder 3 e depois ganhou outros campeões. Esse que foi o maior momento do Benfica, pá. Para a Taça dos Campeões Europeus já há muitos anos, que foi o Benfica com o Barcelona, salvo erro. Foi um grande jogo. Foi contra o Arsenal, em Londres, que eu vibrei e foi um jogo que ficou marcado para mim. Para mim foi dos melhores jogos que eu tenho, destes anos todos que ando com o Benfica. Em Orres, na Dinamarca, quando terminei o jogo e fui levado em triunfo pela juventude do Orres, da juventude dinamarquesa, e eu perguntei o que é que eu tinha feito para ser correspondido daquela forma. Foi quando fui considerado realmente o melhor extremo-direito da Europa. E o povo da Dinamarca soube destrinçar nesse jogo, que ganhámos por 4-1, uma exibição que eu não dei por ela. O 6-3 de Alvalade. Foi um jogo que, além de nos dar um título, foi no estádio do adversário
E foi um jogo, pronto, que memorável mesmo. Quando o Sporting nessa altura tinha uma equipa monumental, que era desde Figos, tinha o Balakov, tinha vários jogadores e estavam mesmo convencidos que iam ser campeões. O Benfica fez um jogo memorável. Fica na retina de qualquer um. Depois, as equipas gloriosas e vencedoras de 70 e 80. Eu até me lembro de um célebre jogo do Eusébio, porque as pessoas devem estar aqui no campo do Olivais, no Cebalos do Olivais. Que ele de meio campo levantou a bola, meteu na coxa e depois fez um golo espetacular. E é isso que lhe dá, de facto, ser glorioso. Portanto, as pessoas gostam da glória que o Benfica tem tido ao longo destes anos todos. Mas essencialmente pelos títulos e não títulos, ou seja, finais perdidas, não deixa de ser um título finalista europeu, vice-campeão europeu, é sempre um título, dou a quem doer. E agora, dois momentos diferentes. A despedida do Estádio da Luz onde estive e o primeiro jogo na nova Catedral onde estive. São dois momentos extraordinários. Realmente é um clube com uma grande glória, um clube que mais campeonatos ganhou em Portugal, um clube com mais taças de Portugal ganhas, um clube com uma grande dimensão internacional, com 2 taças dos campeões europeus, com uma taça latina que foi a grande taça europeia que antecedeu e que deu, aliás, origem à futura taça dos campeões e à Liga dos Campeões. Portanto, é um clube com um historial tão grande e com tantas glórias que, indiscutivelmente, é um glorioso clube. A minha maior tristeza como benfiquista foi na cidade de Vigo. Não merece a pena falarmos porque é tão traumatizante que fica gravado. Há coisas que a gente chora de alegria e ali chorei de tristeza. E não só eu, muitos benfiquistas que eu vi choravam. A impressão que foi... não há explicação para transmitir a tristeza que nós benfiquistas, uns mais que outros, como é óbvio, que tivemos. Quando o Benfica fez aquele resultado em Vigo, eu estava em casa a ver o jogo e acreditava, faltavam para aí 10 minutos para o final, e eu continuava a acreditar que se a gente marcasse um golo, naquela altura era possível dar a volta ao resultado. E é preciso uma pessoa ser mesmo muito doente para acreditar. E eu acreditava genuinamente nisso, é uma coisa superior às minhas forças. Portanto, as lágrimas estavam-me a cair, mas eu estava intimamente convencido que se o Benfica marcasse um golo aos 80 minutos, podia marcar mais 6 ou 7 nos 10 minutos que se seguissem. Há sempre aqueles momentos tristes, que é aqueles jogos, por exemplo, que nós pensamos que vimos quase com a certeza que, e a nível de jogos internacionais temos quase a certeza que o clube vai ganhar, que vai passar à eliminatória seguinte e depois voltamos para casa um pouco tristes. Lembro-me da final da Taça dos Campeões Europeus em 1992 contra o Milão. Era pequenino, tinha para aí 10 anos. Lembro-me de estar no sofá a ver com o meu pai e apanhei uma grande desilusão quando o Frank Rijkaard marcou um gol a acabar o jogo. Foi isso, uma coisa mesmo... Estávamos a lutar naquela altura contra o PSV, portanto eu falo de PSV e posso falar Milan, mas essa do PSV marcou muito porque foi muito suado, foi muito sofrido e perdermos uma final da Liga dos Campeões na marcação dos penaltis, para mim custou muito. Posso dizer que chorei muito nessa noite. E ainda mais porque um amigo meu falhou o penalti, António Veloso. Não falhou, só não marcou. Ou melhor, o guarda-redes defendeu. Acho que foi esse jogo que eu me recordo que joguei bem e toda a gente era unânime que eu fui o melhor jogador, mas não chegou. E o outro foi contra o Düsseldorf, quando empatámos 2-2 na Alemanha e depois ganhámos 1-0 em casa. Pronto, foi lá fora quando perdeu, lá em Inglaterra, salvo erro, foi com o Eusébio jogou e foi os campeões europeus, salvo erro. Foi com o Manchester, não sei bem, mas aí esse foi o mau momento, quer dizer, chegou ao fim e pronto, e perdeu. Com o Anderlecht, ainda jogava ao Filipovic, fomos à final e perdemos.
Vi ali na Alameda da Universidade. Foi ali para que eu vi, ia desmaiando. Sentimos bastante esse momento. E estávamos muito confiantes. O jogo em casa iríamos ganhar, empatámos 1-1 e perdemos a final. E aí foi um momento marcante, porque não há dúvida nenhuma que nós já tínhamos pensado possivelmente que jogando em casa com o Anderlecht, independentemente de ser uma boa equipa, sabíamos que era difícil, mas que jogar em casa na Luz era uma coisa diferente. Aquele público todo era uma coisa impressionante e pensávamos mesmo que ganhávamos o jogo. É triste e dói. Só dá faltante foi agora quando perdemos com o Belenenses, os 4-1. Não dá para explicar. É muito triste, é mesmo. Levámos 7 do Celta de Vigo, nunca mais me esqueço. Essa há de ficar marcada para sempre. Senti uma dor muito grande, como é fácil de se perceber. E assim mais duro é quando perco com o Porto. Não gosto deles nem só um bocadinho. Olá Porto, pá, desculpem lá, mas... Há uma história recente também, que foi a morte do Miki Feyer, por exemplo. Essa foi um momento de grande tristeza, grande amargura para o Benfica, que comoveu praticamente não só os benfiquistas, mas o país inteiro, né? Esse foi um momento de grande tristeza. Quando o Benfica perde, perco o apetite, perco a vontade de sair de casa, perco a vontade de andar, perco a vontade de tudo. Uma tristeza que só me apetece é morrer. Mesmo morrer, chorar. Eu cheguei a ter alturas que partia a televisão em casa, partia a rádio, partia tudo. Como se tivesse ligado à eletricidade e me desligassem fixe. Pronto, eu não me digam nada, que eu também não digo nada a ninguém. Eu deixo de falar. Durante umas horas não falo. Cheguei a pôr a mulher fora de casa. Fico a remoer muito para dentro, mas fico com uma neura de 4 ou 5 dias. Há duas fases que eu acho que são duas fases, digamos, uma cinzenta e outra muito negra. A cinzenta é a do Artur Jorge e a fase muito negra é a fase do Vale Azevedo, que é uma nota na história do Benfica. É se calhar nessas alturas que nós temos mais moral, temos mais alma, não só para dar mais alento aos jogadores e aplaudi-los, mas acima de tudo a continuar a dizer: sou benfiquista, vou ser até morrer. O Benfica foi sempre um clube popular, um clube do povo, e por isso eu, como sou popular, sou do povo, só podia ser do Benfica. Somos diferentes dos outros. Se chegarem ao pé de ti e disserem-te assim: pá, o Jorge, o taxista, o táxi, mudou de partido, é natural. O sócio taxista mudou de mulher, é natural. O Jorge, o taxista, mudou de sexo, é natural. O Jorge, taxista, mudou de clube, é mentira. Estás a mentir. Nunca mudo. Posso mudar de tudo menos de clube. Eu diria que o Benfica se identifica muito com o país que somos. O Benfica é folclore, o Benfica é fado, o Benfica é real, o Benfica é romaria, o Benfica é peregrinação. Tudo isto é Benfica, tudo isto é Portugal. Por outro lado, o Benfica foi a maior fábrica de sonhos do século XX português. Num país triste, o país de Chile negro, o Benfica deu grandes alegrias aos portugueses e a sua alma, a sua mística resulta sobretudo disso. Quando se pergunta a um estrangeiro qual é a equipa portuguesa, o estrangeiro diz Benfica e Eusébio. Não há, é como se falar em Amália. O Benfica é um símbolo da nação. Um clube que tem feito um trajeto brilhante. Ser presidente do Benfica é uma grande honra. Há, digamos, uma euforia que é muito difícil de encontrar noutros momentos da nossa vida. A alegria, que é uma alegria individual e coletiva ao mesmo tempo. Nós abraçamos a desconhecidos no meio do estádio, percebe? Eu dou comigo abraçado a pessoas que nunca vi e que não vejo a seguir. Há uma espécie de clã benfiquista que, aliás, ultrapassa o estádio. O Benfica é um colosso do futebol mundial. Eu costumo dizer que o povo do Benfica corre no meu corpo como o sangue nas minhas veias.
A minha alma é uma alma encarnada. Em princípio é sempre encarnada e há de ser sempre encarnada, e transmito isto para os meus filhos, para os meus netos, e por isso mesmo é que tudo naquela casa é tudo benfiquista. Penso que esta bandeira tem um grande significado para todos os benfiquistas, é um símbolo do Benfica. O vermelho mete respeito e afronta as outras cores. Não sei se será isso. Não sei se será isso. Agora, o que é o glorioso é ser o melhor. Isso eu não tenho a menor dúvida. Foi a segunda vitória na Taça dos Clubes Campeões Europeus. O 5-3 ao Real Madrid, quando estávamos a perder, e foram aqueles golos que ditaram o segundo triunfo do Benfica como bicampeão europeu. Acho que quando o Benfica marcou o 5º golo, eu recordo-me na altura que toda a gente que estava a ver o jogo televisivamente saltava e pulava, e a minha alegria deu para as lágrimas e eu sentei-me no sofá e chorei de alegria. Ser campeão para o Benfica é extraordinário. Eu fui 8 vezes campeão nacional, portanto, eu acho que é uma alegria extraordinária, eu acho que é um feito fantástico. Nós, jogadores que passamos por isso tudo, sentimos uma honra muito grande. Foram anos de glória que o Benfica teve connosco e que jamais se apagará das nossas memórias e que estamos ainda no imaginário da maioria do povo português. Aquela velha guarda, José Augusto, Torres Eusébio, Simões, Coluna, Germano, depois Eusébio, depois aquelas coisas todas, encheu-me a alma. E isso a mim toca-me e comove-me. Eu não me consigo imaginar de outros clubes, sinceramente. Não consigo. Não consigo, e acho que certamente seria uma pessoa diferente. E depois há coisas que ficaram no imaginário popular e sobretudo por todo o século XX, que é aquelas célebres expressões 15 minutos à Benfica, que extravasam um bocadinho o próprio jogo de futebol, e que nós, às vezes, nas nossas vidas privadas e profissionais, temos também de recorrer aos chamados 15 minutos à Benfica e resolver os assuntos. Ouvir um bafo, como a gente chama, um bafo de vozes a dizerem Benfica, é poder ir na rua e sentir as pessoas, visto ser figura pública, os benfiquistas, falarem, é poder ir a Sines, como vou muitas vezes à casa do Benfica e ser recebido de braços abertos com uma almoçarada enorme, é poder cruzar-me com o Luís Filipe Vieira e receber um grande abraço. É de facto, a alma benfiquista é uma maneira de estar e é de facto maior que este estádio, é uma coisa enorme. As glórias do clube têm sido tantas, os grandes jogadores que têm passado por aquele clube, as vitórias têm sido tão boas não só para os jogadores, mas para toda a massa associativa do Benfica, e se calhar este nome do Glorioso é um nome que assenta muito bem no Benfica. Os campeonatos que conquistámos são alegrias imensas. Cada campeonato é uma alegria, cada campeonato após um tempo de pausa, então é uma alegria imensa. Acredito que depois destes 11 anos e depois do título conquistado, a explosão de euforia será muito maior do que se o Benfica estivesse há um ano sem ganhar, por exemplo. É tão intenso como qualquer coisa que é nossa e acho que é bem visível com esta vitória 11 anos depois.
é muito melhor estar aqui junto dos meus companheiros benfiquistas, muito mais saboroso, muito mais saboroso. Vai na alma, é assim, é dos momentos mais lindos da minha vida, está fora de questão. Tenho 32 anos, nasci em 72, ano em que o Benfica foi campeão invencível. É uma emoção muito grande, vivida até à última hora, mas é uma noite de muita felicidade, como é óbvio. Olha, a FIFA há pouco tempo publicou uma lista dos 7 clubes míticos do mundo. A saber, é o Real Madrid, a Juventus, o Bayern, o Manchester United, o Benfica, o Boca Juniors e o Flamengo. E são os 7 clubes míticos por isto. Têm mais de 10 milhões de adeptos espalhados por todo o mundo. É a maior alma cá no país. Benfica é o maior clube do mundo. E está aqui evidente isso. É uma noite inesquecível, passou tempo demais e ao país do futebol e ao país, de um modo geral, as vitórias do Benfica faziam falta demais. O país andava triste, vai ficar alegre. Nós somos 14 milhões de benfiquistas espalhados pelo mundo e esta alegria ninguém nos vai tirar, esta enorme alegria de voltarmos a ser campeões ao fim de 10 anos. Nós somos diferentes, nós somos melhores. Uma enorme alegria. Foi o soltar de um grito que estava preso há 10 anos. O Benfica ultrapassa tudo e todos. É capaz de ser, é de certeza, o nosso maior embaixador. Alma benfiquista é uma coisa que está dentro de nós, não conseguimos explicar, que, sei lá, é uma coisa tão grande que é sofrer até não podemos mais. Pelo Benfica, é sempre assim. A Nossa Senhora dá muita alegria, chorei muito ao pé dela. Somos os maiores.
Somos milhões e uma só alma, esta alegria de estarmos aqui. Erguendo a voz, solto a bandeira, ser do Benfica, todos por ti.